mais uma aula de geografia e hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: mares e oceanos. Hoje falaremos um pouco sobre o conceito de cada um e também vamos falar um pouquinho sobre aprender a diferenciá-los e compreender as características, né? O conceito e a característica de cada um. Primeiro vamos entender que quando a gente fala do nosso planeta, a gente tem a massa, né, a massa terrestre e temos aí o conjunto de água, né, que cerca, né, o nosso planeta. Primeiro a gente tem que entender que se a gente pudesse dividir o planeta em 3 partes iguais, 2 dessas partes elas seriam totalmente voltadas, né, eu estou falando da superfície do planeta, né, se a gente dividisse ela em 3 partes iguais, 2 dessas partes elas seriam praticamente aquelas referentes à camada de oceanos, né, do nosso planeta. E apenas 1/3 aí a gente teria como parte aí os continentes. Se a gente pegar aí dessa água existente no planeta, 97% de toda a água do planeta, aí, a água superficial do planeta, a gente tem ela concentrada nos oceanos. E apenas 3% aí são aquelas que são encontradas aí nos continentes, né? São águas dos rios, dos lagos, das geleiras e as águas subterrâneas, né? As águas do subsolo. Vamos lá. Qual que é a principal diferença entre mares e oceanos? Bom, o mar. Primeiro vamos ler um pouquinho desses conceitos para a gente entender. Mar são as águas salgadas que banham os continentes. Essas águas elas recebem diretamente a influência terrestre e que modifica a composição das substâncias nelas dissolvidas, altera as suas propriedades e os seus movimentos. Então, os mares, eles são regiões, né, de água, né, de água salgada, que elas estão mais próximas dos continentes, né, são mais próximas da área da praia. E por isso quando a gente está numa praia, a gente fala assim, eu vou visitar o mar. Realmente, aquela área que você está encontrando ali, está tendo contato, é uma área, né, de água salgada que a gente chama de mar, né? Ela tem um contato muito ligado, muito direto com o continente e sofre muita interferência do continente, principalmente porque muitos rios desaguam, né, e depositam vários detritos ali nos mares e de certa forma a composição da água próxima dos continentes ela é muito diferente da composição da água dos oceanos. Então o que são os oceanos? São as águas salgadas afastadas da costa, mais longe do continente. Portanto, não são influenciadas diretamente pela terra, mantendo as suas propriedades e a concentração das substâncias nelas dissolvidas. Ou seja, a água do oceano é aquela parte da água salgada, né, dessa composição de água superficial terrestre, que ela está um pouco mais longe, né, dos continentes. E isso faz com que ela preserve melhor a sua composição natural, sem tanta influência de componentes advindos dos continentes, né, que com a questão da água depositada aí pelos rios, ou a ação do vento, né, que acabam interferindo diretamente nos componentes ali mais próximos do litoral. Então essa é a diferença. Geralmente a área que ocupa os mares, né, mais próximo dos continentes, são áreas menores do que as áreas que a gente tem aí na composição dos oceanos. Olha, primeiro a gente vai falar dos mares. A gente basicamente tem 3 tipos de mares. Tem aqueles mares que a gente chama de costeiros ou abertos. Temos aqueles mares que a gente chama de continentais, interiores ou mediterrâneos. E temos aqueles mares que a gente chama ou de fechados ou isolados, né? Qualquer um desses termos. Esses 3 aí a gente vai estar analisando agora. Aqui a gente tem um exemplo de 3 lugares. Só relembrar um negócio aqui, passei errado aqui, deixa eu voltar. Bom, deixa eu colocar a canetinha aqui. Aqui a gente tem basicamente um exemplo dos 3 tipos. A gente tem aqui, por exemplo, o mar Mediterrâneo, que é toda essa área aqui. Ele é um tipo de mar interior ou mediterrâneo, né? Tanto é que tem até o nome de mar Mediterrâneo. Temos aí alguns mares fechados, como o Mar Negro e o Mar Cáspio. A gente pode observar que eles são fechados, assim, tem um território em torno deles aqui.
E a gente tem aqui os mares abertos, como o Mar de Omã aqui, que fica na costa aqui da Arábia Saudita. Vamos passar aqui. Ó, primeiro, então, vamos começar falando dos mares costeiros ou abertos. A gente tem como destaque o Mar de Omã, que é aquele que no slide anterior fica aqui. Deixa eu ver se eu conseguir voltar. É esse aqui dessa área aqui, né, na direita aqui. Ele é um tipo de mar que a gente chama de mar costeiro ou aberto, né? Comunicam amplamente com o oceano. Além dele tem o Mar do Japão, Egeu, Bering, Omã, Hudson, né? E Antilhas. São alguns exemplos de mares costeiros e abertos. A gente pode observar que ele tem essa entrada aqui, né, para dentro do continente, mas aqui a gente tem uma área bem aberta, né, para receber essa água do oceano. Então ele tem um contato direto aí com essa água do oceano. Deixa eu passar aqui. Segundo tipo, os mares continentais, interiores ou mediterrâneos, né? A gente até utiliza o termo mediterrâneo, né? Mediterrâneo significa entre terras, né? A gente pode observar que o mar Mediterrâneo, ele é todo cercado aqui por terra, e uma coisa que se destaca é porque o único contato que ele tem com outros mares aqui costumam ser por canais, né? Que são essas passagens aqui, e por estreitos, né? Esse pequeno estreito aqui que a gente, como por exemplo esse estreito de Bering, a gente tem vários tipos de estreitos aí no planeta aí. E é justamente nessa pequena passagem que a gente tem, que essa água do mar Mediterrâneo ela vai sendo abastecida pela água dos oceanos, né? Diferente daqueles mar aberto anterior, de Oman, que é bem aberto, né? Recebe uma grande quantidade de água. Ali não, ali a gente tem um pequeno estreito, né? Que permite a passagem da água do oceano. E temos os mares fechados ou isolados, são aqueles que não recebem, não tem ligação mais direta mais com os oceanos. A água ficou presa, como se fosse grandes lagos, né? E a gente tem como destaque aí também, a gente tem destaque o Mar Morto, que não está nessa imagem aqui, mas a gente tem o Mar Cáspio, está aqui à direita, e a gente tem o Mar Negro, né? Esses dois mares aí, na verdade, representam esse tipo de mar, que é fechado e isolado. Então, mares que não têm ligação direta aí com o oceano. Aqui nós temos, agora, os 3 oceanos existentes na Terra. A gente tem, né, o maior de todos os oceanos, que é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, que está aqui e aqui, é um só oceano, tá? Ele divide, né, o continente asiático e a Oceania da América, né? Lembrando que a Terra é como se fosse uma esfera, então essa parte aqui está grudada nessa daqui, só que a gente colocou num planisfério para a gente ver todo o mapa na íntegra. Outro oceano aqui que também muito importante aqui, principalmente que liga, né, nas navegações entre América e Europa e África, a gente tem a gente tem o Oceano Atlântico. Que tem alguns livros que consideram, né, o mar glacial ártico e o mar glacial antártico. Alguns livros consideravam eles como oceanos, mas a gente vê aí a denominação aí, também em grande parte de livros, que a gente tem a definição de que eles não são oceanos, são apenas uma área restrita ali, né, mais próxima de áreas litorâneas, tanto no extremo norte como no extremo sul do planeta, que recebe aí o nome de definição de mar, né, ao invés de oceano. O terceiro oceano que a gente tem é o Oceano Índico, que é esse aqui, ó, que liga toda essa área envolvendo a África, a Ásia e a Oceania. E tem esse nome de Oceano Índico justamente porque está aqui, ó. A gente tem a Índia aqui. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, que mostra, né, qual que é o maior oceano, né? A gente tem o Oceano Pacífico como maior. Ele tem uma área, deixa eu colocar a canetinha aqui, ele tem uma área basicamente, deixa eu puxar aqui mais para cima. O Oceano Pacífico,
ele tem uma área por volta aí de 166 milhões de quilômetros quadrados. Depois, o segundo maior, a gente tem o Atlântico, em torno aí de 86 milhões e meio de quilômetros quadrados. E por último, o oceano, que era dos três o menor, né? Que é o Oceano Índico, 73 milhões, quase 73 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vamos lá. Quando a gente fala do Pacífico, ele é maior, abrange maior superfície do planeta, né? Tem a maior profundidade média, os lugares mais profundos do planeta estão no Oceano Pacífico. E também a maior profundidade máxima. Tanto é que a gente tem a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta, que tem praticamente quase 11 quilômetros de profundidade, mais de 11 quilômetros de profundidade, e fica justamente no Oceano Pacífico, né? Próximo ali da Oceania e da Ásia. Olha, algumas características dos oceanos. Algumas características comuns para a gente definir cada parte do oceano, elas estão relacionadas aos seguintes aspectos: temperatura, né? Salinidade, né? Quantidade de sal, né? Concentração de sal na água dos oceanos, né? Isso pode variar dependendo de qual oceano, qual lugar do oceano. Congelamento, dependendo das latitudes, né? Quanto mais próximo do Polo Norte e do Polo Sul, maior chance de congelamento aí da água do oceano. Coloração, né? De acordo com os tipos de quantidade de sedimentos encontrados, né? Tipos de sedimentos encontrados na água. Movimentos, né? Cada parte do planeta ela sofre, cada parte aí dos oceanos tem uma movimentação em direções diferentes. E temos as correntes marítimas, também relacionadas ao movimento da água dos oceanos e que influencia na variação de temperatura também dos oceanos também. Bom, primeiro falando da temperatura. A temperatura média dos oceanos está em torno de 16, entre o máximo de 16 e o mínimo 4 graus de profundidade, 4 graus Celsius, né? Principalmente em grandes áreas de profundidade. A gente tem então a variação do seguinte: cada parte do planeta, os oceanos, eles mudam de temperatura de acordo com 3 fatores básicos: profundidade, né? Áreas mais profundas, né, do oceano tendem a ser áreas com temperaturas mais baixas, tanto é que principalmente também áreas que estão ligadas a profundidade é um fator, outro fator é a latitude. Como seria? A gente tem que entender que o planeta, a gente fala que as baixas latitudes, elas estão ligadas, né? A menor latitude que tem é aquela ligada à linha do Equador aqui, ó. Então essas áreas centrais do planeta são de baixas latitudes, elas recebem maior iluminação solar, né? Então elas tendem a ter águas oceânicas mais quentes, com um elevado nível de temperatura aí, né? Temperaturas mais elevadas. Então esses 16 graus aí, eles costumam, 16 graus da temperatura oceânica, elas estão ligadas justamente a essa área aí central do planeta, de baixas latitudes. E áreas de altas latitudes estão ligadas aqui ao Polo Norte e ao Polo Sul, né? Que recebe menor incidência da radiação solar, e então as águas elas possuem aí uma menor temperatura. E outra coisa são as correntes marítimas, que referem-se ao movimento da água no planeta, né, das águas oceânicas, e que distribuem essas águas aí, né, levam a água do oceano de área quente para áreas frias, levam água gelada, água de baixas temperaturas para áreas mais quentes, e aí acaba tendo uma mistura aí de temperaturas aí à medida que essas correntes, né, essas áreas, essas partes da água dos oceanos, elas vão se misturando ao longo do seu processo de movimentação. Olha, outro fator aqui, a salinidade, né? A gente tem aí uma variação na quantidade de sal, né, que é concentrado nos oceanos. A gente sabe que áreas mais próximas do continente tendem a ter águas oceânicas mais salgadas, porque quando a gente tem aí derretimento das geleiras, as chuvas, elas tiram o sal do solo, e quando eles vão para o rio, os rios depositam essa quantidade de sal, né, ela acaba sendo levada para os oceanos. E os lugares que acabam tendo maior concentração de sal são justamente as áreas em que tem um contato direto ali com os rios.
Os rios vão depositando cada vez mais, né? Essa quantidade de sal que foi dissolvida ali na água dos rios e os rios transportam todo esse sal e depositam ali nos oceanos. Uma coisa interessante é que em regiões em que a gente tem pouca concentração de água, né, doce, que a gente fala, água boa para o consumo humano, a gente tem um processo chamado de dessalinização, que é a retirada do sal, né, da água dos oceanos, aí, da água do mar. E ao separar, retirar o máximo possível do sal aí, eles utilizam essa água para poder estar irrigando, né, processo de irrigação, está utilizando na agricultura, e também até para o consumo próprio do ser humano. Né? E o que sobra desse sal, né, quando eles tiram esse sal dessa água, boa parte do sal de cozinha que a gente consome hoje vem desse processo de dessalinização. Quando eles separam e retiram esse sal daquela água, aquele sal que foi tirado ali, justamente porque ele acaba de certa forma sendo mais puro, né, porque é até mais fácil, é um sal até mais puro do que aquele retirado ali do solo, porque tem lugares dos continentes que a gente tem um grande depósito de sal. Ali também é feito um processo de limpeza daquele sal, mas boa parte também do sal que a gente consome vem desse sal que é separado, né, dessa água do mar. Olha, aí com relação ao nível de sal, a gente tem alguns lugares, né, que tem a gente tem os mares, né, tem dois mares que se destacam, aquele que tem menor quantidade de sal e aquele que tem maior quantidade de sal. O mar Báltico, né, que ele concentra aí entre a Suécia e a Finlândia, praticamente a Noruega, basicamente nessa área aqui, ó. Esse aí é o sal, é o mar que tem a menor concentração de sal no planeta, tá? Isso justamente por essa região é muito fria, né? Uma região que de certa forma provavelmente não teve tanto processo, talvez o processo erosivo de dissolução do sal e depósito não foi tão intenso aí nessa região aí, né, no mar, o que fez com que ele não tivesse uma grande concentração de sal. Diferente, por exemplo, do Mar Morto, né, que é um mar isolado e que é um pequeno mar ali, né, no Oriente Médio, e ele basicamente ele tá num processo de evaporação da água e ele tem uma grande concentração de sal. Principalmente porque ele também acabou perdendo contato direto aí com seus afluentes ali, né? O principal rio que abastecia ele ali é o Rio Jordão, né? E como ele ficou isolado, a gente teve um grande acúmulo de sal ali, praticamente nessa pequena área aí, né? Nesse pequeno mar aí, e que fez com que esse mar também fosse um mar que não a gente não tem praticamente a predominância de nenhum ser vivo ali, nem plantas nem animais. Justamente porque tem uma enorme quantidade de sal, é o mar mais salgado do mundo. Outra coisa também que se destaca aí como característica dos oceanos são referentes ao congelamento. A gente tem aí, principalmente no extremo norte ou no extremo sul do planeta, o congelamento da água do mar, né? Que a gente tem aí praticamente a formação das banquisas, que são esses blocos, né, que vocês estão vendo aí da água do mar que foi congelada. E quando a gente tem aí essa água congelada aí, às vezes ela se desprende, a gente tem a formação dos icebergs ou dos floesbergs, que são esses acúmulos de gelo aí, né, que são abundantes aí que ficam formando esses grandes blocos aí de gelo aí nessas áreas aí em que o mar foi congelado. Dois lugares que se destacam bastante, né, que tem esse tipo de fenômeno, são no mar glacial ártico e no mar glacial antártico, tanto no extremo norte como no extremo sul do planeta. Outra coisa que a gente pode destacar aí com relação a uma característica dos mares e oceanos é com relação à cor, né? A gente tem, por exemplo, a cor azul escuro, né, que geralmente fica mais nos oceanos, em alto mar que a gente fala, né, lá nos oceanos mesmo, bem afastado do litoral, a gente tem uma predominância aí da coloração azul escura, né, porque o mar ali está livre de
sedimentos e tem pouca influência ali dos continentes na sua composição. Então a gente tem aí a cor azul escura. Quando, às vezes, assim, em muitas áreas litorâneas, a gente tem um acúmulo de sedimentos de vegetais e animais, né, detritos de animais e vegetais. O mar, ele costuma, né, em algumas costas aí, algumas áreas próximas do litoral, ele possui uma área esverdeada, justamente pelo fato de ter essa concentração de sedimentos vegetais e detritos de animais, que possui essa coloração para o lado de verde. Já essa coloração avermelhada no mar, ela se refere a áreas próximas em que a gente tem um depósito aí de água, né, dos rios no mar. E quando o rio ele deposita essa sua água no mar, junto com ele a gente tem aí uma grande quantidade de detritos e também costuma também a gente dizer que tem junto com a água dos rios um grande transporte de barro, né? Um grande transporte de terra, de solo. E esse solo acaba sendo depositado no oceano, no mar, e a gente tem aí essa predominância da cor avermelhada, ou marrom, né? A gente pode dizer assim. Outra coisa que a gente pode destacar como característica dos oceanos são com referência aos seus movimentos. A gente tem os movimentos que a gente chama de marulhos, né, que são pequenas ondinhas aí, né, causadas por brisas, né, que são tipos de ventos com velocidade baixa, né, que causam essas ondas. É justamente o vento, que a gente chama, no caso aqui a gente vai classificar como brisas, que não são ventos tão fortes, com grande velocidade, que não possuem alta velocidade, né. Depois, quando o vento ele tem um movimento mais forte, né, a gente tem aí um movimento oscilatório, né, do vento, surge aí a tal da vaga ou onda, né, mais conhecido como onda. A onda que tem essa parte mais alta, que a gente chama de crista, e entre uma onda e outra, a gente tem um período aí mais baixo que a gente chama de ventre, né, que aí, no caso, compõe a onda. Então, deixa eu riscar aqui, ó. A gente tem a crista, que é a parte mais alta de uma onda. E entre uma onda e outra, a gente tem esse espaço aqui que a gente chama de ventre, né? Tudo isso aqui é formado por influência do vento, principalmente pelo vento. Deixa eu ver aqui. Outros movimentos que a gente tem, às vezes, essas vagas ou essas ondas, elas podem ser chamadas de tsunamis, que são ondas gigantes. Tanto aqui do termo japonês, tsunami significa onda gigante. E elas geralmente são causadas por algum vulcão que entra em erupção, ou principalmente terremotos, que geram aí que na verdade, quando ocorre no mar, a gente chama de maremotos, né? Que causa essa onda, né? Que causa a vibração da água, que geram ondas aí, que podem chegar até 20 metros, né, de altura aí, podendo chegar no litoral e causar enormes desastres, né, quando chega no continente. Outra coisa que gera o movimento dos oceanos são as correntes marítimas, que são aquelas influenciadas, porque lembrando que a Terra ela gira, né, e ao girar ela acaba interferindo aí diretamente no movimento dos oceanos, gera um movimento dos oceanos. E outra coisa, o planeta recebe um calor de maneira diferente. Então o calor também emanado nos oceanos influencia o seu movimento, né? O seu movimento principalmente nas áreas centrais do planeta, que tem a concentração de águas mais quentes, e também a gente tem aí as águas mais frias concentradas no Polo Norte e no Polo Sul do planeta, aí, nos oceanos envolvendo aí a parte norte do planeta. E essa variação de temperatura também interfere influencia na circulação e movimento das águas oceânicas. Aqui nós temos uma setinha indicando, né, a direção de cada uma das correntes marítimas existentes no planeta. Nós colocamos, né, o ser humano colocou nome em vários tipos de correntes. Aí a gente pode ter uma variação, né, a gente vê aí essas setinhas de vermelho
correntes marítimas que têm temperaturas elevadas. E a gente tem essas setinhas mais escuras aí, na cor roxo ou azul, correntes marítimas que possuem águas com temperaturas mais baixas, né? São águas mais frias e geladas. E aí a setinha indica a direção de cada uma delas. Bom, vou terminar a aula por aqui, né? Qualquer dúvida aí vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Então, falou!